E aí galera, obrigado por se juntarem a Mais nós uma no vez, canal. Estamos na playlist do Walking Testimony agora. E estamos no centro de Tel Aviv, na área de Florentine. Está tão legal aqui, hein? É bom estar aqui hoje com o Roy. O Roy vai compartilhar conosco seu testemunho sobre como ele, como um homem judeu, chegou à fé no Messias judeu Yeshua. Como você está hoje, Roy? Estou indo muito bonito hoje. É bonito. É ótimo compartilhar coisas boas obrigado com você. por se juntar a mim. Você me disse antes que cresceu em Sim, em uma família judia. Isso mesmo, sim. Como foi para você crescer em um ambiente judeu? É muito desafiador. Vindo de uma origem judaica. E também vindo de uma casa cristã. Sim, há muitos desafios para explicar o que é o cristianismo. E como você pode ser um cristão enquanto mantém sua judaicidade? Sim, sua identidade judaica. Isso mesmo, então a maioria das suas lutas estava fora da casa. Sim, porque você cresceu em uma família que acreditava. Isso está correto? Acreditando na família. Mas todos os meus amigos estavam... Os não cristãos estavam bem? Todos os meus eu não conhecia quase ninguém que fosse cristão no meu. Na minha sala de aula, no meu na minha cidade sim, éramos uma das únicas famílias que eram cristãs em toda a cidade. Então isso pode ser desafiador como um jovem crescendo. Sim, na frente de todos os seus amigos que provavelmente já ouviram. Em algum momento, ouvimos dizer que os judeus não acreditam em Jesus. Eles realmente não sabiam. Quem Jesus era, você sabe, não certo? Foi. Eles nem perceberam que eles talvez soubessem o nome. Mas não tinha ideia de quem ele era ou o que ele era sim. Sim, isso faz sentido. Sim. Então a fé em Jesus é uma coisa pessoal, sim. Então, quando eu falo com meus filhos, eu digo, você vai ter que ter o seu momento com Deus. Isso mesmo, o seu momento com Jesus, onde a fé se torna sua. Sim, eles sabem que minha fé não é a deles. Então você chegou a um momento em sua vida em que você disse, isso é meu, sim. E o que aconteceu, sim? Eu cresci. Como eu disse, em uma casa cristã. E eu meio que vivi da fé da minha mãe. Você sabe o que eu faria? Eu iria à igreja, eu leria a Bíblia. Mas porque senti que tinha que fazer o certo. E eu estava vivendo das histórias que minha mãe viveu. O testemunho dela e só depois de terminar o meu serviço militar. Então, quando eu tinha 21 anos, realmente tive que tomar a decisão por mim mesmo se eu acredito em Cristo ou já terminei de fingir e abandonar a fé. Certo, então? Então houve um momento específico ou foi gradual que se tornou seu? Então houve um processo gradual de tentar quase lutando com Deus, você sabe, certo? Tentando entender se ele realmente existe. Sim, você sabe. Eu tinha um monte de perguntas. Ele existe se ele existir? Você sabe qual Deus é esse? Eu estava pronto para começar tudo de novo. Uau, e não foi até... Eu meio que estabeleci um prazo para Deus. Eu estava tão frustrado com a minha identidade com Deus que eu disse a ele que quando eu terminar o serviço militar, você tem que se mostrar para mim de uma maneira pessoal. Uau, ou estou deixando a fé. E essa foi a minha oração. Uau, essa foi a minha declaração. E eu disse a ele se não for até este momento. Então eu terminei de fingir. Bem, tudo espere bem? Aí porque eu quero ouvir mais. Você quer sentar e tomar um café ou chá? E terminar de falar sobre isso? Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Este é um bom lugar aqui. Você deu um prazo a Deus, isso mesmo. E como foi a conversa? Obrigado, Foi bastante difícil e para o meu fim. Você sabe que não foi nenhum Deus querido ou algo assim. Eu estava tão frustrado comigo mesmo. Lute minha luta interior tentando entender quem eu sou. Quem eu queria ser, que eu simplesmente não consegui, você sabe. Eu não senti Deus, eu realmente não sei. Eu estava tão frustrado. Eu só disse a ele, olha, se você não existir... Você sabe, as histórias que minha mãe me contou estavam certas. Então você vai ter que se mostrar para mim, sim. Você sabe, e é assim que foi. Quantos anos você tinha naquela época? 21, ok? Sim. Então como ele acabou se mostrando para você? Então, no final do meu serviço, havia essa grande conferência. Acontecendo em Tel Aviv e eu nunca vou a conferências. Eu nunca vou, eu não gosto dos grandes eventos e coisas assim. Então eu realmente não queria ir, mas estava bem ao lado da praia. Era gratuito para os soldados, você sabe. E eu pensei que se eu não gostar disso, eu só vou à praia. E eu realmente fui lá com meu traje de banho. Você sabe, pronto para ir. Eu não vou gostar disso e dizer sim.
Quando eu cheguei lá, eles estavam começando a fazer algum culto, e eu disse: "Você sabe, eu pensei que ficaria por um tempo e eu nunca fui uma pessoa que levantaria as mãos em classe. Você sabe, na igreja, eu sempre estive muito consciente de como as pessoas eles pensaram sobre mim. Você sabe como eles me olharam, mas a presença que senti ali era tão incrível. E eu só me lembro de entrar na adoração. E eventualmente minhas mãos estavam estendidas, ok. Você sabe, e eu tive este momento em que eu estou apenas. Eu podia sentir algo dentro de mim, quase alcançando e querendo se conectar com. Você sabe qual? Com Deus, sim. E eu só me lembro naquele momento. Você sabe, parar e pensar. Eu não estou bêbado, eu não fumei nada. Você sabe o que está acontecendo? Isso não é natural e eu entendi isso. Isso simplesmente não é. Isso não pode ser apenas minhas emoções. Porque eu não queria que Deus fosse real. Sim, eu queria que Ele não me responder e então eu poderia simplesmente viver minha vida do jeito que eu queria. Com seus isso mesmo, como você preferir, sim. Sim, mas eu não consegui. Eu não poderia negar o que estava acontecendo internamente, sim. Você sabe e nega isso. Que Deus estava se conectando comigo. E naquele momento eu entendi que Ele é real. E não só é real, mas Ele colocou na minha mente que por anos eu estava dependendo de querer um Messias. Certo, eu ouvi dizer que Ele é o meu Messias. E eu só. Todo mundo quer um Messias, certo? Ninguém quer ir para o inferno. Você sabe, por muito tempo. Eu diria sim, Ele é o meu Salvador, sim. Ele é o meu Salvador, mas só entendi que Ele não é apenas meu Salvador. Mas Ele também é um Senhor, sim. Ele também é um Rei, certo? E Ele apenas me lembrou. Eu também sou o seu Rei, sim. E eu entendi que eu tinha que não só aceitar Jesus como um passe para não ir para o inferno, mas eu entendi que tinha que dar a minha vida a Ele como Senhor. E começar a seguir os caminhos dele. E durante esse tempo eu só me lembro que você sabe. Ao voltar para casa, eu li o Novo Testamento antes, certo? Mas eu tive que reler isso novamente. Claro que você sabe. Porque antes eu apenas lia isso só para meio Porque eu tinha que ou eu deveria estar certo. E mais eu estava tão faminto que conhecer você. O que ele estava dizendo e começar a seguir, sim, que eu apenas comecei a ler e ler e ler. Você sabe, Ian, isso realmente me decepcionou, sabe? Siga Jesus. Então, quantos anos você tem agora? Eu tenho 33 anos. Então, estamos falando de 12 anos Isso já. É agora mesmo. Muitas pessoas, quando eles têm uma experiência como a que você teve. A maioria das pessoas atribuiria isso Você se sentiu bem estando perto de pessoas que você gosta. Eles foram gentis e isso simplesmente fez você se sentir tão bem. Mas estamos falando de 12 anos. Não apenas de fé, mas também de estudo. Isso mesmo, e não só isso. Você também atua em uma equipe específica que viaja ao redor do mundo. E fala com outros judeus israelenses. Isso mesmo sobre Jesus, sim. Então conte-me sobre esse processo porque é muito comum ouvir. Bem, você encontrou uma comunidade e isso fez você se sentir bem. Portanto, você começou a fazer isso. Sim, sim. Então, para mim, como eu disse quando comecei a ler o Novo Testamento, eu entendi que Jesus estava nos chamando para ir e compartilhar sua palavra. E é interessante porque nós temos um programa aqui em Israel chamado Masa. E nós levamos jovens israelenses, geralmente depois que os militares querem. Eles querem aprender mais sobre Deus, mas também querem compartilhar sua fé com os outros. E nós geralmente temos um momento aqui onde nós realmente estudou a Bíblia e você sabe ter um pouco do sabor de como compartilhar com os israelenses. E então vamos ao exterior e compartilhamos com os israelenses que viajam, ou geralmente no Peru ou na Índia. E o interessante é que depois que eu fui salvo, fui perguntado se eu gostaria de participar deste programa como um participante. E eu estava tão assustado porque eu só comecei a acreditar em Deus. E eles queriam que eu fosse e compartilhasse sobre Deus. E eu pensei que você sabe, eu não sou quem eu sou. Eu realmente não sei o suficiente. Eu não sou digno, você sabe. Eu ainda estava tendo pecado na minha vida, e certo? Mas eu entendi, tá bom. Ele é o meu Senhor e Ele me chamou para fazer isso. Então eu vou dar este passo de fé e experimente agora mesmo. E a coisa bonita é que agora eu estou liderando. Você sabe que está liderando agora, a equipe. Estou liderando outras pessoas para irem e fazerem isso. E a coisa bonita é, eu tive aquela experiência de sentir que os israelenses não vão me ouvir. Eles não querem ouvir sobre Jesus, certo? E o que você descobriu? Eu descobri que não só os israelenses estão abertos, eles estão famintos por isso. E descobri que os participantes... Você sabe que as pessoas geralmente estão aqui em Israel. Muitos têm medo de compartilhar sua fé. Mas quando eles passam pela experiência, você sabe, compartilhando com os outros e vendo que eles estão realmente recebendo realmente interessados em Jesus, isso realmente os ajuda mais tarde.
para pegar isso e entender que isso é algo que eu posso fazer no meu dia a dia. Correto. Isso não é algo complicado. E as pessoas estão famintas por esta mensagem, certo? Então sim. É incrível, sim. Temos um aniversário hoje. Aniversário aqui hoje. Ah, bem, você fez aniversário há 12 anos. Um novo nascimento. Isso mesmo, sim. Bem, obrigado por compartilhar isso. Então isso é realmente emocionante. Vamos levantar e eu quero caminhar um pouco mais por aqui. Esta cidade é realmente legal para fazer isso, sim. Então você realmente reivindicou sua fé. Você sabe. E aqui na terra de Israel também. Sim, isso mesmo. Então, você pode me dizer alguns dos desafios que você enfrentou nos últimos 12 anos, sendo um crente judeu em Jesus em um país que na maior parte ainda rejeita Jesus como Messias e Salvador. Sim, então eu acho que um dos maiores desafios são saber como explicar quem é Jesus. E por que ele é judeu? Ele era uma pessoa judia e por que ele é o Messias judeu? Sim, é um desafio. Explique através de versículos da Bíblia se for possível. Se for através do meu próprio experiência de vida para poder comunicá-lo bem. Porque existem muitas opiniões diferentes sobre quem Jesus realmente era. E há um grande impulso uma grande reação contra a ideia de que ele é o Messias. E que você pode acreditar correto e ser judeu correto. Então, um dos principais desafios é ser capaz de explicá-lo bem. E também é viver isso com coragem. Isso também é um desafio aqui em Israel porque muitas pessoas não. Eles não vão concordar que você pode ser judeu. Sim, e seja cristão. E eu experimentei a rejeição da minha própria família. Onde outras pessoas não vão querer conversar com minha esposa. Porque ela sabe que eu sou um cristão, certo? E às vezes eles até tentarão negar o seu direito à identidade judaica. Diga que você não é mais judeu. Isso mesmo, sim. Então há muitos desafios mais Sim, esses são alguns dos desafios e o que lhe dá sua força. Então eu acho que para mim, minha experiência pessoal, e vendo como Jesus não apenas abriu meus olhos para a verdade, mas mudou a minha vida, sabe? E tem estado me moldando. Acompanhá-lo e apenas ver a beleza disso. Realmente o Evangelho ganhando vida. Sim, e isso me dá força para continue compartilhando porque eu quero ver outros israelenses vendo as mesmas coisas que eu estou vendo. Você sabe para experimentar a beleza do que Cristo fez. E para mim. Correto, para todo mundo aqui sim. E eu acho que ver os outros também. Você sabe como trabalhar com uma equipe. Você sabe onde podemos trabalhar juntos e ouvir os testemunhos de outras pessoas que estão vindo para Cristo e realmente. Você sabe, acreditando que Deus. Isso é dele, você sabe. A nação dele está certa. E ele quer que as pessoas o conheçam. E para mim, isso é apenas uma paixão. Você sabe que. Uma emoção de ver outras pessoas. Você sabe, começando a entender que Jesus morreu pelos seus pecados, certo? Sim, então sim. Isso me dá muita força. É algo necessário a ser feito. Sim, muito. Isso ao longo dos últimos 12 anos. Você também conseguiu ver os números aumentarem. Não é uma coisa nova acreditar em Jesus. Você sabe, talvez as pessoas pensem que o que você sabe. Isso é algo novo. Você está apenas inventando algo. Você está vindo para tentar afastar as pessoas do seu judaísmo. Isso tem 2000 anos aqui. Isso mesmo, sim. Então você viu a mudança na população nos últimos 12 anos. Da certa quantidade de crentes que havia naquela época, para a quantidade que existe agora. E tenho certeza de que isso te mantém definitivamente me mantém encorajado. Então sim. Eu quero agradecer você por compartilhar sua história comigo, sendo um testemunho vivo de alguém que encontrou a fé em Yeshua. O Messias judeu. Então, obrigado ao Roy por isso. Ótima entrevista. E nós vamos te ver no próximo testemunho a pé. Que Deus abençoe a todos vocês.